puder começar, vocês me falam, tá? É, Boa noite a todos e todas. Estamos aqui no dia 27 de fevereiro de 2026, às 19h02, recebendo o nosso palestrante da noite, né? Professor Tiago Pinto. É, Antes de eu iniciar a apresentação, vou dar só alguns informes, né? É, então, a nossa palestra, né, a nossa aula inaugural está sendo gravada, né, eu vou disponibilizar depois no YouTube da pós-graduação e também lá na nossa sala, né, na sala da coordenação, no Moodle. No decorrer, né, do diálogo, é, eu vou estar também compartilhando com vocês uma lista de presença para quem quiser ter a certificação, né, desse momento. E, é, e aí, aí o professor vai conversar com vocês se ele prefere que as perguntas aconteçam no decorrer da fala dele, ou se acontece no final da fala, e aí ele vai falar, vai explicar como é que vai ser a dinâmica para vocês, tá? Então, boa noite, eu sou Maria Luciene, né, sou professora de informática no campus Engenheiro Paulo de Fronten, e estou atualmente como coordenadora na pós-graduação de educação para é, educação profissional e tecnológica, né, do Instituto, do campus. E agradeço imensamente ao professor Tiago, né, por ter aceito esse convite, é, e trazer, né, com certeza vai trazer uma fala muito importante e tão atual, né? Eu acho que é um tema que a gente sempre tem que estar relembrando, falando. Eu acho que vai trazer muitas reflexões sobre o nosso atual estado de espírito, seja ele no trabalho, na academia, né, nos afazeres da vida, né? Então, eu gostaria de agradecer ao professor Tiago por ter aceito esse convite, de estar conosco aqui nessa noite, nessa sexta-feira à noite. Então, o professor Tiago, vou fazer uma pequena apresentação dele, né? Ele é graduado em Informática e Tecnologia da Informação, né, pela UERJ, também é formado em Psicologia pela Estácio, e PhD em Ciência da Computação, com ênfase em Neurociência Computacional, tá? E aí, o título da palestra, né, é Por que trabalhar tem doído tanto? O problema não é você. Então, passo a palavra para o professor Tiago. Agradeço a todos os presentes e passo a palavra para o professor Tiago. Fique à vontade. Muito obrigado, Luciene. Queria aí, primeiramente, agradecer pelo convite, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Tá. Agradecer primeiramente pelo convite aí da Luciene para o curso, para dar as boas-vindas, já já vou dar as boas-vindas aos estudantes. Queria agradecer também a gestão do campus, aí, professor Ricardo, que é um gestor aqui que me acompanha aí há muitos anos, né? Bastante trabalho juntos. E a toda a gestão, assim, obrigado por estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Já quero dar as boas-vindas, né, aos nossos estudantes. Vou explicar o porquê que eu escolhi esse tema para a gente conversar. Mas para quem ainda não passou pelo IFRJ, né, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão numa instituição onde temos pessoas que trabalham com muito carinho, muito amor em prol dos nossos estudantes e aqui de forma mais especial, né, em prol aos nossos estudantes que são professores que transformam vidas também, assim como a gente. Então, são colegas de trabalho que passam os mesmos problemas no dia a dia. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência maravilhosa aqui no curso, com professores maravilhosos, né? Bem, eu queria primeiro colocar o porquê do tema, né, escolhido para hoje. Eu vejo pelo seguinte ponto, né? Se a gente tem objetivos a atingir dentro da nossa instituição, por exemplo, ou dentro da nossa turma, dentro da nossa sala de aula, a primeira coisa que a gente precisa é que as pessoas estejam bem, né? Não adianta a gente ter o melhor projeto pedagógico, né? Não adianta a gente ter todo um trabalho muito bem feito se as pessoas que vão estar ali transmitindo essa informação, elas não estão bem. Então, a minha primeira preocupação é cuidar das pessoas para que elas estejam bem, para que eu possa atingir o objetivo que eu quero. Então, esse é o ponto principal de falar sobre esse assunto, de trazer aqui. E aí, eu queria pedir a ajuda de vocês. Eu vou fazer falar sobre isso, né? Mas que em paralelo vocês pensem que
tudo que a gente estiver falando, e eu vou falar isso mais na frente, isso reflete muito também dentro da nossa sala de aula, né? Em vários aspectos, né? Mas eu queria que a gente refletisse ao longo do tempo, né? Que a gente vai falar sobre trabalho hoje, mas como que eu estou passando o meu conteúdo, ou que visão que eu tenho passando o meu conteúdo para o meu aluno. Por que eu estou dizendo isso? Né? Às vezes, e aí é uma discussão de educação que a gente tem várias reuniões, a forma como do nosso trabalho, que é muito bem feito, às vezes não está atingindo da melhor forma o aluno, né? Aquilo também está causando algum adoecimento do aluno. Tem como eu entregar aquela informação, aquele conhecimento de forma diferente? Né? Então, a gente vai passar por algumas questões nessa reflexão de hoje. Eu gostaria que vocês fizessem esse paralelo também e vamos discutir no final. Eu mudei um pouco a ideia, tenho usado a apresentação, mas tem sido melhor. Eu vou tentar dar uma passada não muito longa sobre o tema, porque envolve muitos teóricos e o que eles vêm discutindo, para a gente discutir sobre isso no final, que eu acho importante, tá bom? Bem, qualquer coisa vocês podem. Vamos fazer o seguinte: a gente deixa as perguntas para o final, mas se tiver alguma coisa muito importante, podem me interromper. Bem, o trabalho, se a gente começa a falar sobre trabalho aqui, ele sempre foi muito exigente. Ele sempre cansou e sempre demandou esforço. E aí a pergunta que a gente tem que responder hoje é: por que trabalhar tem doído tanto? Né? E é isso que ao longo dessa noite aqui a gente vai tentar responder essa pergunta, mas eu de cara já digo para vocês e eu garanto que o problema não é você, com toda certeza, tá? Então, se eu começar a falar de cansaço aqui, é, é, eu acho que seria muito óbvio para a gente, né? Existe o cansaço, né? O que eu quero falar hoje é sobre o adoecimento e qual é a diferença. Por exemplo, Thiago, eu posso chegar, hoje eu confesso para você, estou mega cansado, de uma semana bem pesada, numa sexta-feira à noite, mas o cansaço no trabalho ele é normal. Se eu estou feliz com isso e realizado, o cansaço, ele é normal, ele vai existir. O problema é quando esse cansaço vira adoecimento. E aí a gente vai tratar em 3 pontos aqui que a gente consegue ver se o cansaço ele vira adoecimento ou não, tá bom? Então, o primeiro ponto é esse, né? Então, tá, o que mudou, né? O que mudou agora na questão do trabalho? A questão principal, gente, o que mudou hoje foi que a forma como o trabalho ele passou a se organizar, ele penetra na subjetividade das pessoas. E aí que começa o grande risco. E veja bem, tudo que eu tenho falado aqui, né? Eu estou falando da forma de trabalho das instituições a nível mundial até, tá? Não é nem a nível nacional, mundial. É uma forma de trabalho que a sociedade, ao longo dos anos, se encaixou, né? Então, hoje, por exemplo, o trabalho ele exige um envolvimento emocional constante da gente, uma disponibilidade contínua, um desempenho que ele é mensurável, mas é permanente, e muitas vezes você não tem o quê? O reconhecimento proporcional, né? Então, o reconhecimento a gente vai ver hoje que é muito importante para o nosso trabalho e para que isso nos deixe realizado, tá? Então, se vocês quiserem anotar aí o ponto principal de hoje, a mensagem principal de hoje é assim: o trabalho ele deixou de ocupar só o nosso tempo, ele passou a ocupar a nossa identidade. E é aí que a gente está adoecendo, né? Antes, era possível, antes, a gente coloca muitos anos atrás, né? Era possível a gente sair do trabalho. Hoje, o trabalho ele atravessa o domingo, ele invade o nosso sono, ele ocupa a nossa mente. E aí, quando esse trabalho ele vira um critério de um valor nosso humano, qualquer falha que a gente tenha no trabalho, ele deixa de ser um erro técnico e vai ser uma ameaça à nossa existência. E é nesse momento que o sofrimento começa, né? Então, falei aqui sobre do cansaço, do adoecimento. Quando é que ele vira adoecimento, Thiago? Tem 3 elementos que eles acabam se rompendo, né, no trabalho, eles acabam se rompendo e viram adoecimento. É uma tríade que vem até da psicodinâmica do trabalho, que o autor é o Dejurs. É um autor maravilhoso, tem vários livros muito interessantes. Se vocês entrarem lá nas minhas redes sociais, ele tem lá uma parte que é de leitura, tem muito livro interessante desse autor, e ele diz o seguinte, né? Quando a gente quebra um desses 3 elementos, e quais são os elementos? O sentido, o reconhecimento e a margem de ação.
Esses três, ele diz que se a gente tem satisfeito esses três elementos, a gente tem uma satisfação no nosso trabalho, um trabalho saudável. Se algum desses é quebrado, o adoecimento ele acontece. Então, por exemplo, quando você tem alguém que trabalha demais, mas entende por que está fazendo aquilo, se sente visto e tem algum tipo de autonomia, esse sofrimento ele vai ser mais elaborado. Que o que ele diz é o seguinte: o sofrimento ele sempre vai existir. A questão é quando esse sofrimento ele passa a ser adoecimento. Então, o sofrimento ele fica mais elaborado quando você satisfaz esses três elementos, tá? É... Bem, esse aqui acho que então não tem necessidade de a gente falar agora. O que é que acontece? Alguns teóricos, né, eles falam o seguinte: a gente vive numa sociedade que ele não funciona mais que ela não funciona mais pela proibição explícita, mas pela autoexigência. Veja bem, a autoexigência. A gente não trabalha mais com você deve fazer isso, mas com você pode. E aí quando você passa você pode, ele vira o quê? Você precisa fazer isso. Então, essa lógica de desempenho, ela cria pessoas que se exploram, se cobram e se culpam. Quantas vezes a gente terminou algum trabalho específico, a gente termina, finaliza ele e não se sente completo, não se sente satisfeito, não se sente realizado. Acha o seguinte: eu precisava de mais, eu podia fazer melhor. Ah, mas eu não fiz isso de forma suficiente. Quantas vezes a gente teve num domingo, ou num fim de semana, ou numa noite como essa, por exemplo, que você não está trabalhando, né? Vamos supor que você trabalha de manhã, de tarde, chega em casa à noite. Vamos falar do domingo, né? Quantas vezes você já se sentiu culpado por não ter trabalhado um pouquinho no domingo? Ou por ter recebido aquela mensagem, aquele e-mail? Você devia, na sua cabeça, ter respondido aquele e-mail na hora, não respondeu e se sentiu frustrado com aquilo. Se sentiu incompetente, vou tomar água aqui, se sentiu desvalorizado. Então, ela vira essa autoexigência, né? E aí, gente, quando alguém nesse modelo adoece, a pergunta que fica é, o, a pergunta que fica é, o que tem de errado comigo? Então, veja bem, quando a gente adoece, quando a gente tem esse modelo e alguém adoece, ela se pergunta, o que tem de errado comigo? Mas ela não se pergunta, o que a minha instituição fez? O que a organização fez? O que a empresa fez para eu ficar assim? Não, 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 fui eu que me causei isso. É isso que o adoecimento ele faz. E a gente já se coloca nessa autoexigência e a culpa, ela passa a ser, na nossa cabeça, individual. E aí, essa culpa individual é totalmente funcional para quê? Para os sistemas que são adoecedores, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é, o nosso modelo de trabalho ele está tão solidificado nessa questão do adoecimento que você acaba não tendo uma cobrança das instituições, porque a culpa ali, você acha que é você. E na realidade, até você reclamar que não está bem, ou reclamar que não fez alguma coisa, você sente que aquilo dali vai te diminuir, ou as pessoas vão achar que você é incompetente. Então, nunca é culpa da instituição, nunca é culpa da organização e da empresa, né? E não é assim que deveria funcionar, né? Mas se a gente parar para pensar, a gente se identifica em muitas questões que esses autores falam, né? Quantas vezes a gente achou que o problema está sendo com a gente? Ah, sei lá, tiveram alguns dias aí que você não se dedicou tanto ao trabalho, estava cansado, estava com outros pensamentos, mas no final de semana você estava frustrado, você estava se sentindo vazio, você não estava se sentindo um bom trabalhador, um bom professor, né? E não é bem por aí. Bem, vamos falar de números, né? Muito sérios. Não sei se vocês têm acompanhado as notícias, né? Ano passado a gente quebrou um recorde que quebramos de novo nesse ano. Isso que é interessante. Que é depois de 10 anos a gente quebrou um recorde de número de afastamentos por saúde mental no Brasil, né? Ano passado a gente teve 477 mil. Esse ano a gente teve mais de meio milhão de pessoas afastadas por saúde mental nos seus trabalhos. Quando a gente percebe que mais de meio milhão de pessoas, isso foi um recorde em 10 anos, foram afastadas, esses corpos disseram que eu não aguento mais.
né? E aí o corpo ele reage quando você não tem uma previsibilidade, um limite, um reconhecimento. E aí, gente, quando a gente passa de 500 mil pessoas, o problema ele não é individual, ele virou um problema estrutural. E aí, o motivo de eu trazer esse tema aqui hoje é a gente precisa falar sobre isso. E raramente as pessoas falam sobre isso. É um tema difícil, é um tema, como eu falei, que não cobra das instituições, é um tema que as pessoas acham que é individual. Ah, as pessoas estão ficando doentes, eu tive vários, e eu acho que o debate é importante sempre. Mas eu já tive alguns comentários essa semana de que, foi a pandemia que fez isso tudo. Será que fez isso tudo? Né? A gente precisa olhar para dentro do nosso trabalho e ver também de que forma esse trabalho está adoecendo a gente. E não é uma culpa da pessoa, né? E isso é que é o importante. Vamos falar especificamente da educação, né? Na educação, esse fenômeno ele é particularmente visível, né? O ensinar, ele não é só transmitir um conteúdo, ele é todo um trabalho emocional, cognitivo e relacional. Alguém me interrompeu? Não, né? Se qualquer coisa me interrompe aí. É um trabalho emocional, cognitivo e relacional, né? Então, quando o professor ele acumula tarefas administrativas, ele perde a sua autonomia, ele tem metas e avaliações fora de contexto, quando ele se sente sozinho numa responsabilidade, com tudo isso, o trabalho ele deixa de ser uma ação no mundo e ele vira o quê? Uma tarefa repetitiva. Quando a gente encara nosso trabalho, a gente sente nosso trabalho como uma tarefa repetitiva, a tarefa ela consome. E a ação, quando a gente tem uma ação do nosso trabalho, quando a gente vê que aquilo faz um sentido, isso sim vale a pena para a gente. Quando vira uma repetição, ela esvazia a nossa vocação, né? É um sofrimento sem sentido, não suportável. O que que acontece? Eu não lembro qual autor que disse isso. É, ele disse assim, o ser humano aguenta sofrer, mas ele não aguenta sofrer à toa. Quando a gente tem uma tarefa repetitiva no trabalho e você tem um sofrimento que nem pelo sofrimento você vê o sentido, isso é o adoecimento, tá? E vamos ao principal, qual é o papel da gestão nesse momento? Né? Que aqui está o ponto que a gente precisa ter essa clareza, né? A gente tem um teórico que é o Max Weber, que ele define a política como responsabilidade pelo efeito das suas decisões. Então, o que ele diz é o seguinte: o que você faz gestão não é apenas administrar recursos, é assumir que a consequência humana de uma escolha sua, organizacional, ela impacta a vida de todo mundo que está ali envolvido naquela sequência. Então, assim, toda decisão institucional, toda, ela tem um efeito psicológico. Então, assim, uma das questões que eu defendo bastante é que todas as ações que são realizadas dentro de instituições, e aí se a gente vai para uma instituição de ensino, com nossos professores, com nossos técnicos administrativos, toda decisão ela tem um efeito psicológico nessas pessoas. Toda, toda, toda. Meta, algum fluxo, algum prazo, a forma de cobrar, a ausência de uma escuta, tudo isso produz um impacto subjetivo. E aí, quando o adoecimento ele cresce de uma forma massiva, não dá para você tratar apenas como uma questão individual, não é uma questão individual, ela se torna uma questão de governança. E isso é a parte principal na gestão, tá? Já para finalizar um pouco aqui essa breve introdução, né, do tema, o que eu chamo a atenção também? O que acontece? Quando a gente está falando de saúde mental de profissionais de educação, esses números, como eu falei para vocês, eles sempre foram tratados como números. Só que com o grande crescimento desses afastamentos por saúde mental, e claro que eu dei o número para vocês de 500 mil, mas de 500 mil de pessoas em todas as áreas de trabalho que a gente tem no Brasil no ano de 2025. Se a gente vê para professores, dá mais ou menos uns 150 mil, que é um número muito alto dentro desse universo, né? Mas quando os números começam a ficar alarmantes, a situação toda desse olhar ela tem que mudar. Então, em 2023, não sei se vocês têm esse conhecimento, a gente vai discutir, foi publicada uma lei
É a Lei 14.681, de 2023. Ela reconhece o que esses dados já mostraram, que eu falei para vocês. O que a lei diz? Não existe uma qualidade educacional, fala só de profissional de educação, tá? Uma qualidade educacional sem saúde do profissional de educação. Essa lei, ela trata da saúde mental dos profissionais de educação. É uma lei de 2023. E ela se encaixa nisso. Não existe uma qualidade educacional sem a saúde do profissional de educação. E aí a gente desloca todo esse debate de um plano moral para um plano institucional, né? E aí o cuidado que eu falo aqui hoje com vocês, ele não está sendo mais um gesto generoso de um gestor ou de qualquer outra pessoa que se preocupa com a sua equipe. Ele passa a ser um dever de todas as instituições. E o que eu venho alertar em tudo que eu venho falando no último tempo e o que eu defendo bastante é o seguinte: a gente já tem uma lei aí de 2023 que, eu vou ser sincero para vocês, ela é totalmente ignorada. A gente está numa instituição de ensino e falando sobre professores, mas não é só aqui, né? Ela é totalmente ignorada. Por exemplo, essa lei até hoje não tem uma regulamentação. Quando a gente fala em algumas instituições, você tem algumas políticas de saúde em algumas instituições, mas nenhuma delas trata totalmente o que a lei cobre. Por exemplo, e aí eu falo de alguns projetos aqui que eu penso que são muito importantes, eu vejo a nível FRJ, mas isso em qualquer instituição de ensino, em qualquer empresa, inclusive. Hoje, a gente tem mais de milhão de pessoas se afastando por saúde mental, geralmente depressão e ansiedade. O que acontece? A pessoa vai lá, se afasta, tem um atestado lá de 60 dias, devido a alguma depressão, ou crise de ansiedade, seja o que for. Ele vai lá e se afasta. Fica 60 dias afastado. O que vai acontecer? Geralmente na perícia, né, de tudo, tem indicando o dia do retorno. Ele vai retornar depois de 60 dias. O que a gente faz com esse professor? A gente coloca ele de novo em sala de aula com seus 24 tempos que ele já tinha antes, né, e coloca ele dentro de sala de aula para trabalhar. O que eu estou dizendo isso? A gente não tem nenhum cuidado num processo de adaptação de um profissional que se afastou e volta a trabalhar. Então, veja bem, se o trabalho ele causa o adoecimento de um profissional, de um professor, por exemplo, isso significa que a forma desse trabalho está impactando na vida dele, na saúde dele. Quando ele retornar, o que vai acontecer? Ele retorna para o mesmo ambiente, da mesma forma, ele vai adoecer de novo. Eu garanto, garanto. Ele não vai ter nem tempo de respirar. Teve esse tempo para melhorar, ele já entra para um novo adoecimento. Então, uma política de saúde das instituições, ela precisa de ter um plano de retorno dessas pessoas que se afastaram. Aí, por N motivos e tudo, enfim, né? Às vezes a pessoa estava com uma crise de pânico, ou não conseguia sair de casa, não conseguia ver a turma. Aí vou botar uma turma de 35 alunos. Por que a gente não tem um plano de retorno que ela começa com turmas menores, né? Gradativamente vai pegando mais turmas, as turmas vão aumentando, divide a turma em 2 horários, enfim, são vários planos que aí tem que ser uma questão institucional e uma política em si, né? É, e aí, para finalizar aqui, deixa eu só ver. Tá. O que a gente precisa aqui internalizar disso tudo que eu falei para a gente finalizar e discutir? O problema hoje não é uma fragilidade individual. Eu queria muito que todos vocês saíssem daqui com isso, né? Quando a gente adoece no nosso trabalho, isso não é uma fragilidade individual. Você não está adoecendo porque você é mais fraco, eu não estou muito bem, eu sou uma pessoa que está mais fragilizada. Não, não é. Não é. Isso é um problema de organização do trabalho. O sofrimento, ele cresce quando o sentido, o reconhecimento e essa margem de ação, elas desapareceram. Tá? Queria também que a gente refletisse isso depois. A culpa individual, ela protege todas as estruturas adoecedoras.
que dificulta muito essa abordagem, né? Então, assim, a culpa sempre é nossa. Então, a organização ela não tem culpa nenhuma, e não é verdade, né? Gestão é uma responsabilidade pelos efeitos humanos de todas as decisões. Então, é muito importante que todo gestor, né, todo coordenador, todo diretor, ele tenha a noção. E aí a gente pode ver isso dentro de escolas, nos professores, nos técnicos e também nos seus alunos. Toda decisão que ele toma tem um efeito humano, toda. E esse efeito humano, ele precisa ser analisado. Não sei se vocês viram também que a partir desse ano tem uma norma que as empresas elas precisam analisar, a gente tem sistemas de governança, né, importante, elas precisam analisar em toda a sua ação o impacto psicossocial. Isso é até uma NR, que eu esqueci o número, que começou a estar em vigor, ou vai estar em vigor no próximo mês. Todas as empresas são obrigadas a avaliar esse risco, né? Então, o que eu estou falando aqui não é da minha cabeça, né? São coisas que, ao longo do tempo, são teorias trabalhadas há muitos anos, por sinal, né? E, para finalizar, o cuidar é um dever institucional e não um favor, né? E isso é bastante importante. Eu finalizo aqui essa fala. Essa fala que eu venho trazendo para vocês é muito de uma conscientização, que é importante, tanto para a gente lá na ponta, quanto para as instituições. A gente falar sobre isso abre um pouco a nossa mente, porque às vezes a gente está tão internalizado no modelo de trabalho que a gente não se liga em toda essa questão que está acontecendo no trabalho. Aí, veja bem, Tiago, isso só acontece na minha escola, isso acontece na minha universidade, no meu instituto, só numa empresa? Não. É uma questão de um modelo de trabalho, inclusive a nível mundial. Qual é a solução disso, né? A solução disso é a gente. Aí eu falei dessa questão das decisões, de pensar, né, nas decisões. A questão também é você monitorar os índices para você ver se você tem uma melhora da saúde do seu trabalhador, né, que tem ali. Agora, algumas instituições já vêm testando modelos novos, né? Vou dizer para vocês que assim, não é fácil mudar um modelo de trabalho que ele já está solidificado há muitos anos, mas não é impossível. Agora, cada passo, cada pequena iniciativa que você tem é um passo gigante para essa mudança. Então, o que eu defendo é, a gente pode sim mudar a política de uma instituição, a cultura de uma instituição. Eu posso não resolver os problemas inteiros dela relacionados à saúde do trabalhador. Mas se a gente se propõe a seguir, e aí hoje a gente não segue no escuro, a gente tem essa lei de 2023. Se a gente tem, e veja bem, uma lei tem que ser seguida, né? Não tem escolha. Se a gente segue isso, que já é um avanço importante para a gente, eu garanto que a gente tem melhorias dentro do nosso ambiente de trabalho. Tá bom? Obrigado, Luciane. Eu vou abrir aí para perguntas, que aí a gente consegue usar esse tempo para discutir. Tá ótimo, muito obrigada. É, Você vai falando e a gente vai. Acho que todo mundo deve passar um monte de coisa na cabeça. Eu acho que até antes, eu confesso, vou confessar algo aqui na hora, que é um tema que só de você ler, eu acho que todo mundo, de certa forma, ou se identifica, ou conhece alguém, né, que passa ou passou por alguma situação, né, de se sentir sobrecarregado, ou para o trabalho, ou pelo estudo. E eu acho que a gente, quando eu pensei assim, vou mandar uma mensagem para o professor Tiago para saber se ele vai entrar. É uma certa ansiedade também, saber se está tudo bem, mas ao mesmo tempo saber se vai tudo certo, se a energia está funcionando, né? Que assim, a gente se cobra e acaba cobrando ali com a mensagem de vezes, não é uma boa noite para saber se está tudo bem, né? E eu procuro até, sempre quando eu vou falar com alguém, oi, boa tarde, boa noite, bom dia, tá tudo bem? Mas é o tudo bem para poder falar mesmo, não é só para ser educada. Porque eu acho que é uma gentileza, primeiro saber se a pessoa está bem. Porque às vezes a pessoa não está bem para poder falar, dar continuidade numa conversa, num pedido, né? Eu tento trabalhar isso e a gente se cobra, né? E também porque quando a gente
tá bem, mas a gente está cobrando uma pessoa que não está bem, a gente só piora a situação. Então, quando tem também esse acolhimento, né, quando você percebe que a pessoa não tem, talvez você não possa ajudar, se não é um profissional adequado para ajudar aquela pessoa, mas só você dar um sorriso, dar um abraço, falar uma coisa boa que aconteceu, né? Eu acredito muito nisso, né? Mas às vezes a gente também só em dar, a gente também quer receber, a gente não só vai dar, né? E aí eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Senão eu vou fazer. Pode falar, Fábio. É o Fábio, nosso Fábio. Sou eu, tudo Ai, bom? Fábio, tudo Eu bom? gosto disso, é o nosso, Fábio, né? Um orgulho, É né? o nosso, sou de Oh, todo meu Deus, está mundo. gravado. Ixi, meu Deus do céu. Tudo bom, Thiago? Propriedade do IFRJ, Campos Eita, Engenheiro calma. Paulo de Fronten. Tudo bom, Luciene, Thiago? Boa noite, pessoal. Boa noite. Thiago, obrigado, né, por trazer esse tema, compartilhar com a gente de uma forma tão leve, né? Leve. Eu pensei até que ia ser uma coisa mais exaustiva pela temática, mas foi muito leve e muito clara. Eu tenho uma questão, ô, Thiago. De fato, a gente tem adoecido, de modo geral, né? E nós, no serviço público, não sei aí quantos alunos já estão no serviço público, quantos alunos da pós, independentemente de qual esfera, se é estadual, se é federal, se é municipal, a gente sabe que a gente vem sofrendo um sucateamento muito grande, que reflete, obviamente, nas nossas condições de trabalho. Falta de verba, estrutura ruim dos prédios, dos ambientes onde nós estamos, e por aí vai, onde a gente trabalha e tal. Isso por si só já nos adoece, atrapalha muito. Mas quando a gente está no cargo de gestão, eu acho que aí o problema aumenta. Por quê? Porque a gente vê determinados problemas, vê determinados desafios e a gente não consegue, pela gente mesmo, resolver, né? Esse é um ponto. E acho que a coisa se complica mais ainda quando nós, no cargo de gestão, precisamos chamar a atenção de alguém que a gente está liderando, né, que está ali no nosso setor, que está sob a nossa coordenação, sob a nossa direção, porque aquela pessoa não está trabalhando adequadamente, ou não está fazendo o que pode fazer ou o que deve fazer. Estou considerando aqui a pessoa que está tudo tranquilo, ela só tem que trabalhar, tá? Não estou considerando que ela já está no estado adoecido, não. Mas nós, na gestão, temos aí esse abacaxi, porque a gente tem os problemas, digamos, inerentes ao cargo que a gente ocupa, os desafios, e a gente tem ali um ou outro, né, ou uns e outros, que poderiam fazer um trabalho melhor, até para ajudar a instituição a caminhar, né, mas não está fazendo, e a gente tem, como gestor, que chamar aquela pessoa a atenção. Como a gente pode fazer isso de uma forma que a gente também se preserve, porque já vai ser um estresse, né? Isso já é um estresse, mas que a gente se preserve ao mesmo tempo em que a gente chame, desperte naquele servidor, servidora, ou companheiro se for numa empresa privada, o que seja, mas que esteja sob a nossa responsabilidade, chame, desperte neles esse senso de comprometimento com o trabalho, que a gente sabe que ele tem condições de fazer. Pontuando aqui, estou destacando, assim, o servidor, a pessoa lá, ele realmente pode fazer, ele não está doente, não tem problema, mas às vezes, né, por uma razão ou outra, não faz as coisas e isso traz, não faz as tarefas, não executa as tarefas, e isso traz mais problema para quem está na gestão, tá? Então, se você puder compartilhar alguma coisa a respeito disso. Ótimo, Fábio. Obrigado aí pela pergunta também. Eu vou comentar o que você falou, só pra não esquecer aqui. Só vou comentar. Aliás, tem a ver com o que a Luciene, eu ia comentar que a Luciene falou algo interessante, e tem a ver com essa resposta que eu vou dar para vocês, né? Vou começar até por isso, né? Ah, primeiro, Fábio, eu tenho certeza que essa ação do gestor, ela seria muito mais fácil se você tivesse uma política na instituição.
relacionada à questão da saúde do servidor, no caso que a gente está falando, ou também aos processos pedagógicos. Vou te explicar por quê. Quando a Luciana ela fala que coisas simples mudam, né? Quando você olha, e aí eu vou falar especificamente do servidor, que a gente está numa instituição de ensino, a gente está, para todos os professores aqui que não estejam numa instituição pública, me perdoem por isso, mas a gente pensa também numa instituição privada, a mesma coisa, né? Essa é uma pergunta que eu estou sempre tendo nas palestras. Porque, assim, a primeira coisa que a pessoa vem e me pergunta, e eu falo para você assim, tá, mas e aquela pessoa que não faz nada, ou não faz algo muito bem e você precisa resolver? Primeira coisa, Fábio, que a gente tem que pensar é, se aquela pessoa não está fazendo aquilo bem, a gente tem que ter um olhar, por que ela não está fazendo aquilo bem? Isso aqui é difícil. Mas é o primeiro passo que a gente tem que se colocar no outro. E aí eu estou questionando isso porque a gente está entrando num assunto delicado, né? Que a gente fala assim, as pessoas tem aquela pessoa que não quer fazer mesmo. A pessoa ela não quer fazer mesmo por quê? Porque ela não quer fazer nada? Pode ser. Por que ela não quer fazer? E aí você vem, por exemplo, se você está num local, numa instituição, onde você não tem essa política, o que falta essas políticas? Você não tem um reconhecimento estruturado, aquela pessoa não se sente reconhecida. Mas ela não me ajuda, não trabalha. Mas lá atrás, eu garanto que já tiveram algumas coisas ou agora que ela não se sente reconhecida. E veja bem, tudo que eu estou falando aqui, a gente está falando de modelos de trabalho. Veja bem, eu não culpo e não é culpa de gestor nenhum. É culpa de modelo de trabalho. Eu sempre falei isso, né? Nos últimos meses lá atrás, quando a gente teve um processo aqui, eu sempre falei isso. Não são as pessoas, a gente não fala das pessoas, é do modelo de trabalho. Se você tem um modelo de trabalho que ele não é baseado ali no reconhecimento, aquela pessoa ela se sente inútil e ela reforça a inutilidade dela. Por algum motivo, aí tem vários motivos, Fábio. Ela não sente sentido no que ela está fazendo. Tem um monte de coisas que podem ser. Pode ser falta do reconhecimento ali. Pode ser que ela não entendeu ainda em que instituição ela está, porque isso existe. Eu não me reconheço dentro dessa instituição. Por vários motivos. Talvez falta a própria identidade da instituição, talvez ela entrou numa instituição sem saber que instituição é essa. Então, isso também é um motivo do desinteresse, da falta de reconhecimento. Uma outra coisa que pode acontecer também é quando aquela pessoa entra ali, ela tem ela não tem um reconhecimento, né? Ela não está feliz no que ela faz, ela pode estar sendo subutilizada também. Talvez e ela possa ter alguns outros talentos que não foram olhados e ela não está exatamente no local que a gente consegue extrair melhor dela. Aí a primeira coisa, Fábio, que eu faço isso como gestor no geral. Não dá para. Aí, veja bem, eu faço isso como gestor no geral. Não dá para ser uma ação individual, entendeu? Se você tem que ter uma política institucional, mas eu vou dizer o que eu geralmente faço, o que a gente lê. E aí foi o que a Luciane falou. Há certas coisas simples que a gente consegue lidar com essa situação. A primeira coisa é a gente ter uma escuta ativa. Eu sei, né, de todos os gestores aqui também sou, mas eu já falei 1000 vezes com aquela pessoa, né? Mas talvez a gente ainda não chegou no ponto certo do porquê que ela não está bem. Talvez eu conversar, o que a gente pode fazer para melhorar o seu modelo de trabalho para você me entregar o que eu estou querendo, né? Ou o que está acontecendo que você termina todo semestre e não lança as notas nesse sistema complicado que não ajuda, atrapalha e tudo mais. O que a gente pode fazer, já que tem que lidar com isso, né? Então, essa questão da escutativa, ela já é muito importante para você ter esse modelo de trabalho. Isso é quando... a outra questão que você fala do gestor, não conseguir resolver problema. Às vezes você não consegue resolver o problema porque também você não tem ninguém que escute vocês. Você não tem... O gestor, ele sempre vai ter alguém acima dele para elaborar uma política. Às vezes, você está tendo que ter aquela solução individual, mas você não foi treinado para isso. Você não tem um gestor que te orienta para isso. Você não tem uma política da instituição que te dê base para aquilo. Então, por isso que você também se sente, o que eu vou fazer? E aí, gente, a gente vai também pelo adoecimento no trabalho, né? A gente fala muito de adoecimento no trabalho, mas se eu não capacito o gestor,
como ele também vai lidar com esse modelo de trabalho. E aí, vou falar coisas bem simples, gente. Eu trago esse tema porque é muito fácil a gente ver como culpa individual. Eu já vi muitas vezes, às vezes, por culpa individual. Mas, às vezes, se você tem essa sensibilidade, uma política institucional que você vê assim, o trabalho não pode estar adoecendo aquela pessoa, você começa a rever todo aquela construção. Então, assim, é difícil para a gente como gestor, Fábio, porque... E aí é uma questão, né, geral, né? Você não tem aquilo estruturado, né? Então, veja bem, é, você tem questões da saúde mental dos profissionais de educação, e aí a gente falou de afastamento, mas podem ter pessoas, e vocês como gestores sabem disso, que às vezes nunca se afastaram. Às vezes, o problema que ela está causando ali é porque ela tem alguma questão que a instituição ela não sabe lidar. Por exemplo, quantos professores autistas a gente tem? Quantos professores autistas a gente tem que nem sabe que são autistas? Qual é o mecanismo da instituição para dar o suporte a um professor autista? Qual é a orientação que eu dou para o gestor a como ele lidar com um professor autista? Qual é a instrução que eu dou para o gestor? Como ele deve organizar o trabalho de um professor autista? Nem eu sei te dizer. Eu não tenho isso organizado, entende? Então, eu dei esse exemplo, mas só para ser um exemplo mais prático de como às vezes a gente esbarra em algumas coisas e assim, vamos supor, não são todos os casos, tá, Fábio? Mas assim, um caso que aquele professor ali está difícil o diálogo, ele não aceita ali um horário, ele não aparece às vezes nas aulas, ou não entrega aquilo que... Mas aí ele tem uma questão ali que ninguém foi abordar, ou que ele não teve suporte de ninguém, entendeu? É, eu acredito que vocês passem por isso também, nos últimos anos, né, e não é só dentro de uma instituição de ensino, quan- quantos de nossos colegas estão descobrindo seus déficits de aprendizagem, que são autistas, que têm transtorno, algum tipo de transtorno? Tem muitos, muitos, né? E aí, quando você para pensar naquilo, quando a instituição se adaptou a isso? E mesmo assim, esses colegas nossos descobriram, sabe o que eles têm? Uma redução de carga horária. Será que a redução de carga horária é o que vai resolver todas as questões ali para ele? Entende? Então, assim, sei que é uma questão difícil, porque a gente, sim, entra, Fábio, em algumas questões que às vezes pode ser que a pessoa ali não queira fazer aula. Mas eu sempre acho que atrás daquilo existe alguma coisa. Exemplo do GFRJ. Quantas pessoas, eu sei que vai ficar gravado, quantas pessoas aqui dentro do Instituto não se sentem realizadas? Eu te garanto que é a grande maioria. E eu já me considerei isso por muitas vezes. Quantas pessoas, eu me incluo nisso, tá? Eu tenho toda a humildade e a sinceridade de falar. Quantas pessoas já entraram no Instituto sem saber o que a gente faz aqui dentro, o que a gente fazia aqui dentro? E pior, sem ninguém dizer pra gente o que é um Instituto Federal. Só isso já causa de cara o adoecimento. Sabe por quê? Qual é o meu papel aqui? Por que eu estou aqui? Entende? Então, assim, eu falo muito sobre isso, me preocupo muito sobre isso, porque, particularmente, eu estou falando de FRJ, mas um nível até do próprio Instituto Federal. A própria questão da identidade dos institutos federais não estarem muito bem trabalhadas para a gente mesmo, isso é um fato que também nos adoece. Então, como é que resolve isso, Thiago? Assim que o servidor entra, ele precisa ficar uma semana tendo toda essa imersão no sentido de que, olha, eu vou te mostrar por que você aqui é importante e transforma vidas. Eu vou te mostrar por que o teu papel aqui faz a diferença na vida de milhares de pessoas e eu preciso de você aqui porque você é importante sim. Entende? Então, é uma questão bem delicada que vai muito mais fundo, né? E aí nisso acaba, se você não tem isso muito bem desenhado, acaba que tem aquela frustração da pessoa estar aqui, vamos lá,
quantas pessoas, aí eu vou falar de docentes, se frustram em institutos federais porque não estão em universidades. E essa é uma realidade. E a gente, às vezes, tem medo de falar sobre isso. A gente não tem que ter medo de falar sobre o que está, nossos medos internos. Existe isso. E está tudo bem. Eu acho que o que a gente precisa é conversar e ver que não é bem por aí essa dor, né? Então, eu dei esses exemplos porque também coisas como essas, ela vai causar a insatisfação, falta o sentido, né? Lembra que eu falei sentido, reconhecimento e margem de ação. Isso daí vai de cara no sentido. Quando aquilo confunde com a sua identidade, que não deveria, mas confunde, e você se sente inútil naquela instituição, você não vai trabalhar bem, e às vezes você pode não querer fazer nada. E aquele não querer fazer nada, que a gente muitas vezes pode acabar pensando, ah, pô, o cara não quer nada, não sei o quê, é reflexo de um adoecimento também. Coloco isso para a gente sempre refletir, né, e estar sempre antenado em relação a isso. Então, assim, não é uma questão que o gestor consegue resolver sozinho, né? Ele precisa de todo um suporte. Falo bastante, hein? Ok? Eu acho que tem outras pessoas aí. Vamos lá. Bem, obrigada, Fábio, pela pergunta e professor Tiago pela resposta. Matheus é o próximo. Consegue abrir seu microfone, Matheus? Oi, gente, boa noite, professores, colegas. Boa Bem, noite. a minha pergunta, na verdade, são duas. Eu adorei a sua apresentação, sua palestra. Eu passei por um período que eu tive um burnout, então o que o senhor falou caiu como uma luva, porque eu passei por todo esse período de reflexão, de chegar ao ponto de entender que se eu não colocasse um freio em mim, a vida ia cobrar, né? Inclusive, meu psicólogo falou que se eu não colocasse esse freio em mim, provavelmente a minha vida iria acabar. E é muito importante esse pensamento. Só indo para a minha pergunta agora, eu reconheci que o autoconhecimento e, de certa forma, entender que trabalho é só trabalho, eu reconheci esses parâmetros da vida e consigo, hoje em dia, entender e me colocar no meu lugar. Mas, para a maior parte das pessoas, pelo menos da minha geração, que está aí nos 30 anos, a gente cresceu com um pensamento diferente. A gente cresceu com o pensamento de que o trabalho que dignifica a pessoa. Como que a gente, assim, eu como uma pessoa que trabalha, que é um funcionário de uma empresa, é mais um número, como que eu poderia agir de forma a conscientizar os meus colegas sobre esse tipo de situação, sem ser, de certa forma, invasivo e sem ser, de certa forma, subversivo com a empresa que eu trabalho? Porque pode ser interpretado como se eu estivesse querendo fazer um levante contra a empresa, quando na verdade não, só estou querendo buscar um meio de, de promover uma saúde coletiva com os meus colegas para que a gente alcance o objetivo da empresa, mas de uma forma que a gente alcance sem destruir a vida de alguns colegas que, de certa forma, acabam se tornando a nossa família. Obrigado. Na hora que você está falando, bom, hein, Matheus? É um relato muito emocionante, fico muito emocionado com o que você falou. Primeiro porque é de muita coragem, tanto passar por isso tudo ou falar sobre isso. E a outra questão é você se preocupar com o colega que está do lado. Sabe por quê? O que eu vejo que você passou, até você ter esse entendimento, como você mesmo falou, você passou por um processo muito doloroso. E que bom que hoje você aprendeu que trabalho é trabalho. Mas eu te garanto que você pagou um preço alto por isso. E você não quer que aquela pessoa do seu lado passe também. Veja bem, quando o Matheus fala sobre o burnout, ele surgiu exatamente desse adoecimento no trabalho. Então foi tão difícil da gente nomear o burnout, porque, novamente, eu garanto que o Matheus ele teve um grande tempo até ele entender que os sintomas que ele estava tendo, diversos, né, que ele teve, era por causa do trabalho. Porque a primeira coisa para você descobrir um burnout
Você não tem a mínima noção, embora que às vezes você sabe do seu trabalho, mas você não tem a mínima noção que às vezes aquele fato de você estar tendo uma crise de ansiedade na sua casa é por causa do seu trabalho. Não é fácil descobrir isso. Não é fácil você descobrir que tem um burnout naquele momento. Então, só esse processo, ele já é um processo que é muito doloroso e longo. Então, Matheus, o primeiro ponto aí que você tem que olhar ali para o seu colega é que, assim, você teve que passar por um processo e você não quer que ele passe por isso. É, e é por isso que eu trago esse tema, tá? É tentar conscientizar aquele colega, que é esse que eu percebi que é o seu objetivo, que aquilo dali, tá? Aquele tipo de processo, meta, tá adoecendo ele. Então, a conscientização é o primeiro passo. E o primeiro passo, que eu sempre digo, é esse. Eu trazer aqui, falar sobre isso já muda muita coisa. O grande objetivo que eu tive de começar a falar isso desde o início do ano é porque eu tenho objetivos para frente com a instituição de que as pessoas, quando a gente começar a lidar com isso, já estejam mais conscientes dos problemas que acontecem. Outra coisa, Matheus, olha que interessante. Olha o que você falou, né? Como que eu posso fazer? De que forma? Você está preocupado com o seu colega, mas você está preocupado como pode ser interpretado como levante, ou como vai ser interpretado isso lá na empresa, porque você também não quer prejudicar ninguém. Você já está se sentindo culpado pelo modelo de trabalho que tem a empresa. Veja bem, novamente, a gente se coloca, e você não está errado por isso, porque isso acontece a todo momento. Você coloca uma culpa individual, como assim, eu vou ser o errado se eu levantar esse problema aqui dentro da empresa. Foi aquilo que eu falei no início, né? Que até tem um teórico que ele fala isso muito bem. A gente acha que é culpa individual, então a empresa não tem nada a ver com isso para ela estar muito confortável. E aí, novamente, Matheus, eu entendo sua preocupação. Quando a gente está falando isso, a gente não está indo contra alguém ou contra a empresa onde você trabalha. O modelo dela de trabalho é assim, não é só porque ela quis, é porque é assim em geral. Mas talvez nem ela perceba o quanto aquilo gera um adoecimento, entende? Então, conversa com o seu gestor sobre isso. Por que não? Eu vou te dizer que ele está com uma mente aberta, mas conversa pelo que você passou. A sua experiência é uma experiência que traz uma lição para você, mas pode trazer uma lição para a empresa também. Espero eu que alguém tenha ido conversar com você quando você voltou a trabalhar, se é por burnout. O que aconteceu aqui que levou você até esse ponto? Seria a minha primeira preocupação. O que de fato aqui te levou a isso? O que você acha que poderia ser diferente para que isso não acontecesse na sua vida? Porque a tendência que a gente tem é que é uma culpa individual do Matheus, que eu não falei sobre isso hoje, né? Que não deu conta, né? A gente ainda acha que a gente não deu conta do trabalho, então o erro foi nosso. Eu fui fraco, mas não é. Não é. Então, assim, obrigado pelo seu relato, parabéns por isso. Que bom que você está bem. Que bom que você colocou o trabalho no trabalho. É muito difícil isso, gente. Eu estou falando sobre isso, mas é muito difícil. Eu estou falando, mas eu faço tudo o contrário, tá? Mas, enfim, a gente tem que entender que o trabalho é trabalho e não invadir a nossa identidade, não invadir a nossa vida. Existe a hora para começar, a hora para terminar ali, inclusive na sua cabeça, nas suas mensagens e tudo, e você tem que saber. O que o Matheus conseguiu é algo muito difícil que todos nós deveríamos conseguir. Que você esteja sempre com saúde, ajuda assim seus colegas. Não tenha medo que alguém pode interpretar errado. Se você acha que vai interpretar, já conversa lá em cima, olha, estou preocupado dessa forma, tá? Obrigado, Matheus. Obrigada, Matheus, pela sua pergunta. E que bom que você está aqui também conosco. A próxima é a Camila. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Perfeitamente. É a nossa Deixa eu te- Camila. É isso que eu ia falar, é a nossa Camila aí, ó. Isso aí. Patrimônio do IFRJ? Oh, meu Deus. Quase sendo minha, Oh, meu exclusiva. Ai, tema bastante relevante. Eu vou tentar ser objetiva, apesar do tema despertar, assim, muitas coisas, como disse a Maria Luciene, né?
Primeiro, eu queria pontuar uma coisa que, assim, você disse, eu até anotei aqui, porque falam muito comigo enquanto servidora. Você disse assim: toda decisão institucional tem impacto, efeito, mesmo que subjetivo, psicológico, na vida das pessoas. E eu concordo 100% com isso. A minha pergunta propriamente dita diz respeito a uma questão que você levantou que é muito interessante. Você disse a partir de um autor que o trabalho ele vira adoecimento a partir de 3 pontos importantes. O sentido, ou seja, quando ele perde o sentido, a questão do reconhecimento, quando falta reconhecimento, e quando você não tem o poder de agir, que é o que você chamou de margem de ação, né? E aí, na verdade, eu fiquei pensando sobre isso, e aí é mais uma pergunta provocativa, especialmente para os gestores que estão aqui, porque eu já estive nesse papel também em momentos anteriores. E a pergunta é a seguinte: se o trabalho ele não reconhece, se o trabalho não faz sentido, e se o trabalho não permite uma ação, essa margem de ação, quem de fato adoece? É o indivíduo ou é a instituição? Essa é a minha pergunta. Profunda, Camila, como sempre, né? Ela É, jogou a bomba e saiu correndo, né? é. Olha, assim, até é bom, né? Eu gosto dessas perguntas. Eu acho que dá assim para gente perceber. É triste dizer isso, Camila, mas é exatamente isso. Quando você não tem esse sentido, não tem o reconhecimento, não tem a margem de ação, o sofrimento, novamente, ele deixa de ser individual, passa a ser estrutural. Quando você tem toda uma comunidade, todo um corpo de trabalhadores adoecidos, você tem uma instituição adoecida. E aí não tem nada, nada de que individualmente, às vezes, até um gestor consiga fazer para que aquilo mude só por uma ação individual, né? Então, aí, voltando a falar, como o Fábio falou, sobre gestores, o gestor, ele acaba... Primeiro que ele não foi capacitado para isso, né? Começa nesse ponto. Mas ainda que ele consiga ter essa noção de tudo que está acontecendo, uma ação dele individual não faz verão, né? Então, de fato, você acaba tendo uma instituição adoecida. Veja bem, quando você... Aí, olha, veja bem, quando você chega numa instituição adoecida, você vê, às vezes, os modelos de trabalho dessa instituição que adoeceu todo mundo. Uma instituição que não tem nenhum sistema ou nenhuma preocupação com reconhecimento. Então, se você tem, de uma forma geral, uma instituição que não tem um reconhecimento do seu trabalhador, do seu servidor, não tem como as pessoas conseguirem ali se sentirem reconhecidas. Gente, por mais maravilhoso que o trabalho seja, por mais maravilhoso, a gente precisa do reconhecimento. É necessário para a gente. Uma outra questão. E aí, se você tem uma instituição que acaba não vendo o sentido daquele seu trabalho, da própria instituição, não tem como você ter os servidores bem, seus trabalhadores bem, né? Quando você tem uma instituição que silencia, que não valoriza a sua ação, que não te deixa agir, pelo simples fato da instituição silenciar, ela te deixa sem a margem de ação e te adoece. Então, assim, tem que ser muito forte para você não adoecer dentro de uma instituição como essa. Porque o próprio modelo de gestão ele já trabalha dessa forma. Então, é por isso que tudo isso que a gente está falando é muito importante, né? E aí, Camila, obrigado pela pergunta aí. Fica a nossa reflexão institucional também. Tá? Obrigada, Camila, pela pergunta. Forte, muito forte. Agora o professor Ricardo, o nosso Ricardo, nosso professor.
à vontade. Bom, vamos lá. Primeiro, parabéns, Thiago, pela fala. Sim, um carinho muito grande aí pelo teu trabalho, tá? Bom, vamos lá. Thiago, a falta de empatia e audição ativa no dia a dia, ela vem impactando a saúde mental dos trabalhadores e de gestores. E um mundo cada vez mais individualizado, onde o olhar para o próprio umbigo é uma recorrência. Qual o caminho para que o trabalho seja um espaço de equilíbrio e crescimento contínuo para todos? Meu amigo, meu parceiro de gestão diária, inclusive. Obrigado, querido. Admiro muito seu trabalho também. E essa é a questão mais complicada da gente trabalhar, porque assim, aí vamos lá, né? Aí vamos falar, nós como seres humanos também temos nossas questões e nossos defeitos, né? Não dá. E aí é todo um trabalho enorme, Ricardo, porque a gente, falando de empatia, falando do mundo individualizado, a gente está falando de valores, de sociedade, né? A gente está indo até além de uma empresa, né? Então, assim, o que eu acredito muito é que quando você tem toda uma política, ainda assim que você se preocupe, né, com o trabalhador, que você nessa política também se preocupe em discutir valores, né? E aí é uma questão de ter todo um trabalho, porque, por exemplo, não adianta, né, eu falar de uma coletividade ou a gente colocar uma coletividade se você vê que o mundo individualizado ele traz o sofrimento para todos nós, né? Falta de empatia, por exemplo. A gente está falando aqui de saúde mental, a gente está falando de trabalho, né? Vou dar aqui um ponto, né? Vamos supor que a gente está na nossa casa e a gente está aqui se identificando em um local onde a gente atua, né? E aí eu falo para todos os estudantes que estão aqui chegando com a gente também. Pensa na empresa que você trabalha, na escola que você trabalha, a universidade ou um instituto. Vocês se reconheceram em várias coisas. Vocês se reconhecem em vários momentos do que eu falei aqui. Você pensou de quem trabalha para você? Se tem alguém que trabalha para a gente, ou alguém tem uma empresa, ou alguém tem alguém que ajuda em casa, você pensou de alguém que trabalha para você? Por quantas vezes aí, gente, não se sintam culpados, tá? É uma questão assim, quantas vezes a pessoa ela teve que faltar, estava doente, pô, tá doente de novo. Eu acho que isso vai muito dessa questão que o Carlos está falando de empatia e também da gente pensar na gente. Então, assim, eu chamo essa reflexão que mesmo que você tenha dentro da sua empresa uma política que cuide ali de você, que a gente pense no outro também. Por quantas vezes, aí eu vou para os gestores, né, que temos alguns, como eu também me incluo nisso, mas essa semana eu tive um caso interessante ali. Uma questão com um docente, de um afastamento, e aí, não comentei isso aqui, mas assim, eu deveria ter comentado, assim, eu estou como diretor-geral do Campus Nilópolis, aqui do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Na direção geral, a gente tem diretores de ensino, ou diretor ou diretora de ensino, para lidar nessa relação aluno-servidor, ou a relação também dos horários dos professores, por exemplo. Enfim, então, primeiramente, quando tem alguma questão técnica, né, e aí, assim, o professor voltou de licença, a gente está num ponto de montagem de horário, o diretor-geral, ele geralmente não. Acho que não se envolve tanto nisso, porque o diretor de ensino vai resolver aquela questão. E aí chegou até mim uma questão não resolvida de um servidor que não estava se sentindo contemplado porque não está bem, e tem toda uma justificativa, laudo médico e tudo que não está bem, e queria uma adaptação do seu trabalho, do seu horário, uma solicitação à direção de ensino que não estava compreendendo aquilo. A primeira coisa que eu estranhei, né, e aí eu conversei com o docente, com a direção,
né, com os coordenadores. Fiquei meio assim, pô, vou ter que me envolver nisso aí, gente? Vocês não resolveram esse problema? E aí, a gestão em geral, né, eu não quero falou assim, não, porque eu não acho que a gente tem que mudar, porque isso, aquilo, pô, novamente, e aí pode estar sendo já uma implicância. Mas eu lembrei que há um mês atrás, ou dois, aquele mesmo gestor teve aquele mesmo problema. E na hora que ele teve aquele problema, a instituição ela entendeu. E aí a primeira coisa que eu falei assim, vamos parar aqui. E aquela situação lá atrás? E aí a pessoa ela se coloca no lugar do outro e fala assim, ela não é muito diferente. Então veja bem. E aí eu digo até em questão de gestão. Então assim, quer dizer que fulano tem que ser de uma forma e você mesmo tem que ser de outra? Não, não tem. Entende? E às vezes a gente não se liga nisso mesmo, né? É muito do que o Ricardo falou, que a gente tem um mundo tão individualizado que a gente só pensa na gente, gente. Vou dar uma provocação aqui também, Ricardo, aproveitar isso, não falar só de trabalho, não, a gente falar dos nossos alunos também. A gente trabalha tanto na nossa coletividade, né, da nossa transformação de vidas com o aluno, né, de juntar, né, de a gente pensar um currículo para o nosso curso, para os nossos alunos. Pergunta bem delicada, bem interessante. Quantas vezes a gente pensou na gente, não no aluno? Ninguém fala sobre isso. A gente adora, e aí, gente, eu não tenho medo de falar isso, ainda fica gravado, como futuro reitor dessa instituição da Porcima. A gente gosta muito de falar da nossa qualidade de currículo, nós somos muito bons nas transformações de vida, somos. Que a gente pensa nos nossos alunos, mas, gente, quantas vezes a gente fez ações, inclusive dos nossos próprios currículos ou ações, que a gente não pensou no aluno? Isso é só um discurso da boca para fora. E eu deixo essa reflexão aqui também. O discurso, às vezes, ele é muito bonito. Dói aqui dentro. E aí, gente, vou falar uma coisa? Isso gera um adoecimento também. Sabe por quê? E gera muito forte. Porque você sabe que você está fazendo aquilo com um discurso de uma transformação do seu estudante, mas você sabe que internamente você está querendo o teu problema sendo resolvido. E aquilo faz o quê? Te causa uma frustração. Porque no fundo, você se sente mal por aquilo. Você sente que não está fazendo o seu trabalho bem, realmente você não está. Entendeu? Então, assim, não adianta a gente achar que está enganando a você mesmo, porque a conta vem também para gente. Fica essa reflexão aí. Eu não tenho problema em falar. Obrigado, querido. Obrigada, professor Ricardo, pela pergunta. É, Eu vou passar para o Felipe, aí depois eu leio a sua pergunta, tá, Maristela, que ela botou no chat. Tá? Felipe? Ô, professores, obrigado, professor, foi uma terapia, na verdade, né? Foi muito mais do que uma apresentação. O meu ponto é um pouco sobre quando a gente identifica que aquele colega ou que aquele quem trabalha conosco ou com quem a gente lidera, a gente percebe que ele não está conectado com aquele ambiente de trabalho, aquele lugar não é o lugar dele. Porque tudo que nós falamos até agora foi sobre como integrá-lo, como entender, mas quando nem ele mesmo entende, mas a gente consegue perceber que aquele não é, ele só vai ser infeliz ali, né? Não é mandar ele embora ou dispensar ele, mas é fazer com que ele entenda que ali não é o lugar dele. Talvez ele esteja só atrapalhando a vida dele mesmo e consequentemente, a própria instituição. E aí, como seria essa abordagem? Foi? Foi, né? Felipe, obrigado aí. É um prazer também falar com você. Eu adoro essas perguntas. É bem complexo, Felipe. Mas eu vou te dizer o seguinte. Eu sou uma pessoa muito sincera, né? Muito sincera. Mas no sentido de me preocupar com as pessoas, é o que você acabou de falar, né? Então, assim,
eu primeiro ia ficar muito incomodado de querer ajudar essa pessoa. Eu considero o seguinte, Felipe, assim, é muito importante a gente ajudar, né, essa pessoa que às vezes não está conectada, mas você tem que saber o momento certo, e isso é bem delicado, né? Às vezes esse momento certo nem chega, né? Conheço algumas pessoas que não estão conectadas no seu trabalho e são infelizes, mas a dor que ela tem de acessar aquilo é maior naquele momento. Vou te dar um exemplo. A gente está falando de terapia agora mesmo, né? Porque assim, aí a gente falou de questões individuais mesmo também. Você chega lá na individualidade, né? E aí ou o método de trabalho ele vai mudar, né? Porque também tem isso, né, Felipe? Ele pode não estar conectado com o lugar dele, porque o próprio lugar dele não se encontrou ainda, né? Mas vamos supor que aquele lugar esteja se encontrado, você veja realmente ele não vai ser feliz naquele local. É, por algumas vezes eu já tive sucesso com isso, de verdade mesmo. E vejo as pessoas hoje em outras situações, em outras realidades, super felizes. Mas às vezes a pessoa, a dor que ela tem em entrar em contato com aquela infelicidade é maior do que você falar ali, entendeu? Então, assim, eu não tenho uma fórmula mágica para te dar aqui, né? O que eu sempre faria, né, sempre te aconselharia a fazer, é ter essa empatia. A primeira coisa, uma escutativa, Felipe. Assim, o que eu faria com o Thiago, né? Eu tentaria me aproximar dessa pessoa para conversar com ela, primeiramente, escutá-la. De alguma forma, esse tema pode aparecer. Só o fato de escutá-la, eu sei que eu já estou ajudando ela de um problema. É só esse fato de hoje a gente ter reservado essa noite para falar de coisas que deixam a gente perturbado. Eu me incluo nisso. Eu falo sobre isso, eu me incluo nisso também. Isso já gera uma mudança, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas o grande problema, Felipe, é isso que você relatou, tem pessoas que não estão preparadas para encarar isso. E aí, infelizmente, essas pessoas, elas vão adiando a sua infelicidade, por melhor que a gente faça. Eu tanto já tive casos de sucesso, como eu digo por experiência própria, já tive casos de não sucesso até como gestor. Eu já tive situações, eu me emociono um pouco com isso, porque assim, às vezes você vê que a pessoa ali ela é tão boa, ou às vezes ela não está produzindo porque ela está infeliz onde ela está. Ela é tão boa, mas não é reconhecida, né? Ou talvez a forma dela agir, até como gestão, não gera um ambiente de trabalho bom. E quando eu já cheguei para falar com um gestor ou gestora, aquele meu cuidado, aquela minha preocupação com a infelicidade dela foi gerado como um ataque. É uma defesa, sabe? A pessoa não está preparada, às vezes, para encarar aquilo. Então, assim, é muito difícil. Acho importante você ter essa sensibilidade, mas tem situações que às vezes não é o momento. Eu gosto sempre, eu sou um tipo de pessoa que é meu, assim, eu gosto de ajudar, eu gosto de, enfim, né? Mas tem horas que você percebe que a pessoa não vai estar preparada para ouvir aquilo, né? E aí, realmente, de fato, sendo muito humilde, sincero, eu não sei o que fazer nesses momentos. Porque aí fica difícil, né? E às vezes são pessoas maravilhosas, né? Você vê que a pessoa está infeliz, são pessoas maravilhosas, super competentes, mas você vê que aquilo não é o que vai fazer ela feliz. Obrigado mesmo, tá, pela pergunta. Foram perguntas bem sensibilizadas com o próximo, eu gostei. Obrigado. Obrigada, Felipe. Eu vou ler a pergunta da Maristela, tá? Como é possível, no papel de instrutor ou professor, manter-se alinhado às constantes transformações do mundo e às expectativas da profissão, que exige atualização contínua e sensibilidade para lidar com as pessoas e seus diferentes momentos, sem ferir a própria essência e mantendo o equilíbrio com o contexto, sem ter um trabalho doído? Tem uma resposta muito simples para você. A única forma que tem, e olha que você está preocupado com isso é importante, mas a sua instituição, a empresa onde você trabalha, né, a escola que você trabalha, ter um plano de capacitação para você, né? Como que eu faço isso? Você não faz sozinho, entendeu?
Quem já não está dentro de uma instituição, acho que você pode procurar fazer um plano de atualização e capacitação para você. Agora, se você está inserido dentro de uma escola, uma universidade, um instituto, foi ótimo você fazer essa pergunta, porque dentro da sua instituição precisa ter esse plano de alinhamento, que aí é o plano de capacitação, para você dentro da instituição, para você se atualizar, né? E isso falta em muitos lugares, né? Em muitos lugares. E você tocou num ponto importante, porque às vezes você tem aquela preocupação de se atualizar. E veja bem, tem até normativas do Conselho Nacional de Educação. Esse se atualizar é uma preocupação do local onde você trabalha, de ter um plano, você precisa de uma orientação, realmente, hoje eu quero me atualizar de como é que eu vou fazer? Se você tem toda uma estrutura de uma instituição que tem um plano de capacitação para você estar sempre atualizado, para você estar sempre capacitado na sua profissão ali, no seu local de trabalho, isso é como tem que ser, tá? Então, assim, se por acaso você não está inserido dentro de uma instituição, eu acho que você buscaria meios para você tentar não parar ali nessa atualização, tá alinhado com essas transformações, como você falou. Agora, dentro de uma instituição, é o papel da instituição, mas nem todas acabam tendo esse plano para você. E aí a gente vai de um técnico administrativo, de um professor, independente disso, né? Todos, e o nosso plano de capacitação, gente, é bem abrangente, como, por exemplo, a gente falar sobre direitos humanos, né? Sobre uma educação antirracista. Como é que a gente é capacitado na educação antirracista? Hoje a gente precisa falar sobre isso, precisa ter essa educação até para passar para os nossos alunos. Então, isso tem que estar no plano de capacitação do professor, do técnico administrativo, inclusive, né? E tinha outra pergunta, eu acho que ela botou aí, só que eu não estou com o chat aberto. Ela colocou outra pergunta. E aí eu acho que a gente pode. Vou ler essa e a gente pode ir encaminhando para o encerramento? Pode ser? Uhum. Tá. A Maristela, uma outra pergunta reflexiva. Como começar de forma contínua e estratégica uma mudança de mentalidade nas instituições para que assumam de maneira concreta sua responsabilidade social e priorizem a saúde mental e física de suas equipes como um valor central, e não apenas como um discurso institucional? Ótimo, né? O que eu penso é Maristela, que é o nome dela? Sim, Maristela, sim. obrigado. Depois eu posso fazer um encerramento também, né? Posso? Bem, o que eu penso é o seguinte, aí eu já uso também para o encerramento, Maristela. Como é que eu posso fazer isso? Eu acho que as empresas, as instituições, elas não têm mais uma opção. Hoje, quando a gente tem a gente fala sobre saúde mental, a gente já tem uma legislação que trata disso. Vou falar especificamente da nossa realidade para profissionais de educação. Essa lei, e é muito interessante isso, essa lei é exclusiva para profissionais de educação, né? Então, hoje, a sociedade em geral, e aí eu vou dizer toda uma sociedade, todo um país, eu estou dizendo país, mas a gente tem em outros países já isso reconhecido, mas hoje o Brasil, ele já reconhece que isso não é mais uma opção, isso é uma lei. Hoje o Brasil ele já reconhece que o problema não é individual, é das instituições. Então, se vocês parem depois para dar uma lidinha nessa lei, que ela já se preocupa, ela tem indicadores, tem tudo que ela já entendeu, a gente já entendeu como sociedade, que as empresas, as escolas, as universidades, que são adoecedores profissionais de educação. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que sensibilizar, né, que não deveria, né, é mostrar que aquilo dali já é um direito do profissional de educação, de ter a sua lei ali atendida. Então, assim, o que que eu penso, assim, como rede federal, né, eu vou falar como rede federal. Quando eu falo e aí, gente, você não estou sendo nada, eu sou muito sincero no que eu vou falar, até como um servidor dentro da instituição, como um gestor dentro da instituição. Quando eu desejo que a minha instituição ela tenha uma política de saúde integral para o servidor, né, a instituição onde eu trabalho, eu desejo que essa política ela seja implementada em toda a rede nacional.
essa política ela é tão importante para a minha instituição, mas ela é importante para toda uma rede nacional. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho uma lei de 2023 onde poucas instituições ou o próprio governo não deu essa atenção devida ainda, a gente, como instituição, vai ser essa instituição que vai dar esse exemplo, que vai ser esse piloto para toda uma rede federal. Então, assim, especificamente da instituição onde a gente está, já vem em conversas com o próprio CONIF para trazer esse modelo para dentro do CONIF, a gente ser uma referência nacional, para que a gente possa trazer esse modelo como um modelo da rede federal e não como um teste da nossa instituição, né? Então, eu acho que a gente começa, Maristela, por situações como essa. O objetivo de eu trazer esse assunto hoje, e aí, de cara, gera um pouco disso, né? O que a gente vai falar, o que isso tem a ver com o curso? Acho que é 14681 de 2023, se eu não me engano. 14681 de 2023, algo assim, né? Pode botar Lei de Saúde Mental Profissional de Educação. Tá? Mas se não for, depois me manda que eu vejo o número certo. Então, eu me perdi, eu estava falando. Bem, enfim, o primeiro passo que eu vejo que é importante é a gente trazer isso para a discussão. Então, assim, eu queria trazer esse tema para a gente refletir. E aí, gente, novamente, eu vou fazer um link lá com o início, tá? A gente não vai entrar nesse ponto, que não é o ponto de hoje, mas é para vocês refletirem. Pensem que todo desse modelo de trabalho, o que também isso reflete no preparar a minha aula para o meu estudante? Por quantas vezes, né, a gente tem sistemas que avaliam o erro do aluno? A gente está sempre voltado para avaliar o erro do aluno. Ele vai para uma recuperação por quê? Porque ele ainda não está bem ali naquele assunto. E no que ele está bom? E por que a gente não reconhece, não valoriza onde ele é bom? Uma reflexão nossa. Como será que o nosso aluno se sente, né, quando a gente está sempre falando do erro dele e não do acerto dele? Né? Então, para a gente pensar também. Eu queria agradecer, né, o convite, né? É muito importante para mim estar aqui, né? Falar sobre esse tema é algo que me deixa muito mais leve, porque eu acho que cada vez que a gente vai tratando disso, a gente vai abrindo um pouquinho mais a nossa mente para a questão de saúde mental, a nossa questão de saúde mental no trabalho, para a gente atingir o nosso objetivo, né? Para a gente fazer a transformação do nosso aluno, eu preciso estar bem, eu preciso que a gente esteja bem, eu preciso que toda aquela comunidade esteja bem. E se a gente não fala sobre isso, se a gente não tem ações concretas, isso não avança, né? Então, o objetivo que eu tenho hoje de falar sobre isso é ter uma sensibilização nossa, como professor, como técnico, como instituição, como gestor, para que de forma concreta a gente, quando vier uma política para o olhar para o servidor, a gente já tenha isso com mais clareza. E para você, aluno que está chegando agora, além de te dar as boas-vindas, eu queria que você refletisse isso no seu local de trabalho e que você pensasse isso também do que o Ricardo falou, né? É, tentar pensar essa questão da empatia do mundo individualizado. Pensa para o lado, ou tanto para o seu aluno, ou para quem está trabalhando com você, no que você pode mudar. Eu garanto que, assim, o simples fato de a gente estar aqui hoje e ter essa escuta, isso já gera muitas transformações. Isso já tem um passo, né, de você curar muitos problemas. E aí eu agradeço a vocês por isso, que a gente tenha mais momentos assim. Obrigado, tá, Luciane? Muito obrigada. Antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta, só porque teve, acho que foi quem? O Eduardo, ele perguntou qual foi o nome do autor que você citou logo no início da sua palestra, que eu também não consegui ouvir direito. O nome dele é estranho, eu vou botar aqui, É, mas eu depois. coloca no chat, então me manda que eu mando É. no grupo. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou botar aqui. Opa, peraí que tá carregando. O autor, gente. Computadorzinho aqui. Foi, peraí.
O autor é esse. A Camila Isso, colocou, isso aí, Camila. Christophe. Ah, obrigada, Camila. Vou já fazer a propaganda da rede social aqui. Ah, eu ia colocar também, mas eu ia perguntar É, se pode. porque lá no Instagram, ele tem acho que esqueci como é que é o nome daquilo, aquele story que fica fixado, tem uma parte assim, leituras. Lá eu Eu tenho vi. colocado, lá tem todos os livros que eu li sobre isso. É bem interessante, assim, é bem interessante. Se vocês puderem ler, assim, é um livro assim, para a vida, né? Então tem lá, e tem esses autores, tá? Os principais autores. São Tá os bom? destaques do Instagram. Isso, destaque. Obrigado. Professor, muito obrigada. Prazer em conhecê-lo. Muito obrigada por todos que estavam aqui. Eu, particularmente, amei, fiz muitas reflexões. Assim, queria dizer que qualquer espaço que a gente fale, seja ele uma empresa, uma escola, qualquer instituição, né, elas são paredes que vivem, que estão vivas, porque a gente está ali naquele espaço, né? Então, se aquele espaço, se alguém dentro daquele espaço está doente, a gente pode não fica, mas a gente pode passar por essa doença em um momento tão diferente da nossa vida, né? Porque nós somos seres humanos e a gente está aqui para se acolher, para se ajudar, né? E refletir. Eu acho que, pelo menos para mim, eu posso dizer que a minha semana foi extremamente muita coisa na minha cabeça e eu acho que eu saio dela numa sexta-feira à noite muito realizada por tudo que eu ouvi, porque eu acho que a gente tem mais que agradecer de tudo que passa, né? Na verdade, a gente e também eu acho que é importante a gente se permitir, né, deixar também para se cuidar, né? Então eu acho que é importante, realmente foi algo assim para iniciar o nosso ano, nossa semana, foi uma semana de acolhimento em todos os espaços, né, na pós, no técnico, né, na semana que vem a gente vai receber os alunos, a gente está já recebendo os alunos aqui da pós, mas alunos do técnico, então eu acho que é, nunca é tarde para a gente poder falar de um assunto que às vezes que está ali, onde nós somos a nossa principal preocupação. Somos nós, seres humanos, que vivemos tudo isso, né? A loucura do trabalho, a loucura dos estudos, a loucura da vida. Então, a gente é o papel principal e a gente tem que se cuidar para poder ajudar os outros e se ajudar também, né? Então, eu agradeço bastante. Eu vou encerrar a gravação. Não sei se alguém quer falar, o professor Ricardo, Fábio, que está com a câmera aberta. Só quero agradecer. Tá. Obrigado, Luciene. Obrigado, Tiago. Uma boa noite para todo mundo, bom final de semana. Que os nossos alunos sejam mais bem-vindos ainda, né, depois dessa palestra. Um abraço, pessoal. Agradecer o Tiago e convidar É. todos para tirarem uma foto, abrirem as câmeras, né? Para que a gente Vamos. possa Ricardo tirar é o uma cara da foto. foto, né, Isso Ricardo? aí. Ele gosta Eu sou- da foto. É importante Deixa- registrar, né? Deixa eu só parar a gravação. Eu tenho que ter sempre alguém para me lembrar disso, porque registros assim são importantes, né? Parar a Mas gravação.